Olá, eu sou Elaine Rodrigues, mestranda da sexta turma do PROEF do Polo da Universidade Federal de Mato Grosso. Nesse vídeo, irei apresentar um mapa conceitual da disciplina Problemáticas da Educação Física Escolar como critério de avaliação para a mesma. Nessa disciplina, estudamos temas relevantes que consideramos ser algumas das problemáticas enfrentadas pela educação física na escola e que interferem diretamente na prática pedagógica dos professores da área. Na primeira semana, estudamos o texto de Fernando Jaime Gonzalez, intitulado Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Nesse material, o autor nos traz os temas como a prática da educação física tradicional e a renovadora. A prática tradicional é aquela voltada exclusivamente para o esporte, onde o foco é a detecção de talentos e a supervalorização dos alunos que têm mais habilidades e a preparação deles para as competições. De acordo com o texto, essa prática esportivizada não contempla todos os alunos e, como dito anteriormente, priorizam aqueles que têm as melhores condições, físicas, excluindo os alunos que não possuem essas características. Essa exclusão acontece quando o professor não oferece a todos os alunos as mesmas oportunidades de vivenciarem as atividades que contribuam para o seu desenvolvimento. Infelizmente, nos dias atuais, essa ainda é uma prática muito usada nas escolas, principalmente nas aulas de educação física. Já a prática renovadora, ou renovada, nasceu da crítica a essa esportivização nas aulas de educação física. Ela propõe aulas mais dinâmicas e atrativas, oferecendo meios para facilitar a participação de todos os alunos. São aulas planejadas e pensadas com foco na inclusão, com o objetivo de atender os alunos pelas atividades, independente do grau de condicionamento de cada um deles. O texto nos trouxe ainda um assunto muito interessante e pouco discutido na escola, que é o abandono docente. E essa não é uma realidade exclusiva da educação física. Ela aborda todos os outros, as outras disciplinas, mas é uma realidade do nosso dia a dia. De acordo com Gonzalez, esse abandono por parte dos professores acontece quando ele não se compromete com o ensino dos seus alunos, deixa eles livres para fazer o que querem nas aulas. Eles decidem o que vão fazer, como eles vão fazer, e essa atitude é chamada de rola-bola, sem uma intervenção do professor. E isso reforça, a visão que muitas pessoas têm com relação à educação física escolar. Eles pensam que é uma disciplina meramente recreativa, que não oferece nenhuma colaboração para o desenvolvimento dos nossos alunos. Isso prejudica bastante a nossa área, pois torna o nosso componente curricular dispensável sobre a ótica dos profissionais de outras disciplinas. O que é bastante interessante dizer também, quando falamos nesse desinvestimento pedagógico por parte dos professores, são as causas que levam esses profissionais a perderem o interesse em fazer um trabalho de qualidade dentro da escola. O descontentamento, a desvalorização salarial, a indisciplina, salas extremamente lotadas, falta de estrutura física e de materiais didáticos, são fatores apontados como motivos, que levam o professor a se perder no caminho da sua atuação docente. Independente disso, devemos lutar para que a educação física ocupe o lugar que merece dentro da escola, porque para que ela não seja discriminada e nem inferiorizada pelas pessoas que não têm conhecimento sobre ela. Na segunda semana, discutimos sobre o texto Relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer, de Soraya Darido. Nesse texto, a autora nos contempla com uma reflexão sobre a teorização nas aulas de educação física. Com as mudanças vividas pela educação física ao longo da sua trajetória, houve-se a necessidade da contemplação de outras práticas pedagógicas, de outras práticas corporais, que não se resumem no esporte. Esses novos saberes
nos impulsionaram a conhecimentos práticos e contextualizados sobre os temas abordados nas aulas, para que os nossos alunos conheçam e entendam os benefícios que eles proporcionam para o seu desenvolvimento motor, social, cognitivo e afetivo, de forma crítica e consciente. Ou seja, as aulas de educação física não precisam ser aquele fazer pelo fazer, mas os alunos devem saber o que estão fazendo, né? E associá-las à sua vida cotidiana. Essa é uma relação que existe entre a teoria e a prática nas aulas da educação física escolar. Na terceira semana, nós falamos sobre as leis que norteiam a prática docente no nosso país. Mais especificamente, falamos sobre a LDB, que nasceu em 1961, e nessa primeira fase, a educação física era disciplina obrigatória para todos os alunos matriculados na educação básica e que tivessem até 18 anos de idade. 10 anos depois, houve a primeira alteração nessa lei, na qual a educação física passou a ser obrigatória em todos os níveis de ensino. Porém, foi incluído a facultatividade dos alunos, né, que atendessem alguns critérios que eram, por exemplo, trabalhar mais de 6 horas por dia, alunos que tivessem algum tipo de deficiência, alunos que tivessem mais de 30 anos de idade e alunos que prestassem serviço militar. Em 1977, esses critérios foram ampliados também para aqueles que cursavam pós-graduação e para mulheres que tivessem prole. Essa facultatividade das aulas foi inspirada na ideia de que a educação física era meramente atividades práticas, onde eles acreditavam que se caso essas pessoas participassem das aulas, elas poderiam ser submetidas ao cansaço físico, na qual prejudicaria seu desempenho nas suas atividades diárias. E aí, em 1996, foi promulgada a Lei 9.394, que trouxe no seu parágrafo 3º do artigo 26 o seguinte trecho: a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativo nos cursos noturnos. Então, de acordo com esse trecho da lei, né, a educação física ela deixa de ser uma atividade e passa a ser, de fato, um componente curricular. E a sua facultatividade ela abrangia alunos que atendessem os critérios citados anteriormente, mas que cursassem apenas o ensino noturno, no ensino noturno. Os alunos que eram matriculados em outros turnos de ensino, eles eram obrigados a participarem das aulas de educação física. Mas aí, em 2003, uma nova reforma aconteceu na lei, na LDB. E de acordo com os autores e os debates que aconteceram durante a disciplina, foi observado que essa nova reforma ela foi um retrocesso para a educação física escolar, porque com a promulgação da Lei 10.973, a lei que rege, né, a atual condição da educação física na escola, ela retoma a facultatividade das aulas para todos os períodos escolares. Mas aí ela deixa uma brecha que faz com que ela tenha duplo sentido, né? Ou causa uma dupla interpretação, porque ela fala que a prática da educação física ela é facultativa. Se a prática é facultativa, significa que os alunos dispensados dessas práticas devem frequentar as aulas de educação física. Agora, se essa prática envolve toda a disciplina no geral, aí os alunos não participam nem da parte prática e nem da parte teórica da aula. Então, eis a questão, né? O que é facultativo? A prática ou a aula? E essa é uma resposta que até hoje nós não temos. E aí, depois disso, né, essa situação que foi imposta, essa condição que foi imposta para o nosso componente curricular,
culminou no aumento exacerbado de pedidos de dispensa das aulas de educação física por parte dos alunos, que entendia que, ao serem dispensados, não precisariam frequentar as aulas. E o aumento foi mais evidente nas escolas que adotavam as aulas no contraturno, ou seja, aquelas aulas que eram fora do período das outras disciplinas. Na quarta semana, o conteúdo foi o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física. Um texto de Darido Gonzalez e Ginciene. Esse material ele nos fez discutir quais são as principais causas do afastamento dos alunos nas aulas de educação física. E apesar de ser vista como um componente curricular favorito entre os alunos, ele também enfrenta desafios relacionados ao afastamento. Um dos fatores apontados para essa prática é a própria LDB, que é a lei que norteia, né, a educação básica, porque ela permite a dispensa dos alunos. E como dito anteriormente, ela não é muito clara no que diz respeito às condições para essas dispensas. Então, qualquer aluno que acha que tem dificuldades para frequentar as aulas, ele pede dispensa e, infelizmente, muitas vezes ele é atendido. Outro motivo são as aulas no contraturno, né? Porque muitas escolas adotam essa forma de oferecer a disciplina. E essas aulas, fora do horário de outras disciplinas, acaba dificultando a vida dos alunos, né? No que diz respeito à organização de tempo e também a questão do deslocamento, especialmente para aqueles que moram longe da unidade escolar. Como um dos motivos para o afastamento também estão as repetições dos conteúdos. Muitos professores costumam trabalhar os mesmos conteúdos, os mesmos assuntos em todos os níveis de ensino. Como, por exemplo, o famoso Quarteto Fantástico, né? Existem pessoas e profissionais que só sabem trabalhar futebol, handebol, voleibol e basquete. E aí causa desinteresse dos alunos em estarem participando das aulas justamente por não ter nada novo. E eles se afastam das aulas por esse motivo. Outro fator também que foi apontado pelos autores e que muitas vezes passa até despercebido por nós enquanto profissionais é o desconforto dos alunos pelo insucesso nas atividades, as dificuldades que eles apresentam para realizar determinadas tarefas e o receio de serem apontados pelos demais colegas, né? Isso pode fazer com que esses estudantes não participem das atividades e se afastem das aulas. E aí a gente não pode deixar de voltar no assunto do abandono docente, porque esses alunos eles se sentem excluídos, principalmente quando não há uma intervenção do professor, onde o professor deixa que os alunos eles mesmos se organizem, né? Acaba acontecendo essas situações de exclusão, porque muitas vezes esses alunos não são escolhidos para fazerem parte da equipe. E aí, para fugir dessa situação que causa incômodo entre eles preferem se afastar, se negando em participar das atividades e nem frequentando, e daí eles também não frequentam as aulas. Por isso que é importante a gente, enquanto professores, né, intervir nessas práticas, enfatizando que a educação física na escola não se resume em níveis de habilidades e exposições de corpos, né? Ela deve ser inclusiva e deve ser para todos. Outro tema também de debate foi a questão da indisciplina na escola. Nós sabemos que a indisciplina não é um assunto exclusivo da educação física. Ela está presente em todas as áreas da educação. Desrespeito, agressões físicas, agressões verbais, linguagens inadequadas, conversas paralelas enquanto o professor está explicando o conteúdo, são atitudes que afligem todos os educadores e de um modo bem geral. Vale lembrar que a indisciplina é um assunto muito complexo e que envolve situações fora do âmbito escolar, além do conhecimento dos professores, né? Às vezes eles não têm nem acesso ao que esse aluno passa fora da escola. Uma das estratégias debatidas para tentar amenizar o problema
é o planejamento de aulas mais dinâmicas e inovadoras, que promovam a inclusão, fazendo com que esses alunos se sintam parte do meio. Na quinta semana, nós falamos sobre as dificuldades de ensinar esporte nas aulas de educação física, embasados pelo texto Inquietações no Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar, de André Barroso. Aqui nós tivemos a oportunidade de discutir sobre as diferenças do esporte na escola e o esporte da escola. E esses conceitos devem estar bem claros para os profissionais da área, para que possam trabalhar o esporte de forma consciente. O esporte na escola é aquele que visa o desempenho físico do aluno, onde as regras dos jogos são impostas sem nenhuma flexibilidade, onde busca a seleção de talentos para as competições. Esse é o modelo da educação física esportivizada, né? Que exclui, desmotiva, que promove a evasão de muitos alunos na escola. Então, essa prática, ela deve ser evitada por nós, profissionais da educação física. A escola, no papel de instituição de ensino que garante os direitos de igualdade, de equidade para os nossos alunos, ela deve adotar medidas apropriadas para esse fim. Sendo assim, a educação física escolar, ela deve ser implantada nas aulas, né? A educação física da escola, porque ela garante a inclusão, a flexibilização das regras para atender a todos os estudantes e assim oportunizá-los ao ensino-aprendizagem, considerando as suas individualidades. E esse esporte da escola possibilita a criatividade dos conteúdos aplicados de forma consciente e participativa. Na penúltima semana, o tema abordado foi bastante pertinente para o ambiente escolar, baseado nos textos Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, de Osmar Moreira Júnior, e Masculinidades na Educação Física Escolar, um estudo sobre os processos de inclusão e exclusão, de Leandro Brito e Mônica Santos. Osmar Júnior, no primeiro momento, traz os conceitos de sexo, identidade de gênero e de sexualidade. Esses conceitos influenciam diretamente na forma em que a educação física deve ser trabalhada na escola. Qual a maneira mais adequada para se promover a inclusão em turmas mistas, né? Ou deve ser trabalhada com separação de sexo, meninas separadas de meninos. Durante os debates, foi possível observar que as turmas são compostas predominantemente por meninos e meninas, né? Mas ainda existe a prática de separá-los nas aulas de educação física. Sobre o argumento das diferenças entre os corpos femininos e masculinos. Mas os professores, com o objetivo de promover a socialização entre os sexos, devem buscar metodologias que contemplem a todos esses alunos e contemple o grupo no geral, adaptando as atividades. As desigualdades de gênero dentro da escola é vista como um dos fatores de exclusão imposta culturalmente pela própria sociedade. Percebe-se que se trabalhar a educação física na escola é muito complexo. Todas essas problemáticas apresentadas até aqui são realidades vividas diariamente dentro da escola e não é tarefa fácil tentar resolver essas questões. Para muitos que veem a educação física como um componente dispensável para a formação do aluno, porque não conhece a necessidade de se ensinar educação física para além de jogar bola. A educação física é aquela que ensina valores, que ensina a educação corporal, que promove a saúde e a inclusão. Esses são alguns dos objetivos desse componente curricular e da educação física renovada. Quando ela for vista dessa forma, né, pela comunidade escolar e pela sociedade no geral, com certeza ela será melhor valorizada e ocupará, de fato, o lugar que merece dentro do ambiente escolar. E na semana 7, nós falamos sobre os temas geradores,
apresentados por Paulo Freire no capítulo 3 do livro Pedagogia do Oprimido. Esses temas geradores foram apontados como situações limites dentro das práticas pedagógicas. Quais são as situações, problemas que interferem no aprendizado dos nossos alunos e como encontrar soluções para resolvê-los ou pelo menos para amenizá-los? A dialogicidade proposta por Freire nos provoca buscar uma educação baseada no respeito, nas diferenças, no diálogo, considerando as experiências individuais de cada um, onde o educando participa ativamente na construção do ensino. Durante essas 7 semanas, a disciplina me oportunizou conhecer e repensar minhas práticas docentes, no que diz respeito ao ensino-aprendizagem dos meus alunos e como eu posso contribuir para melhorar as suas experiências no processo escolar. Então, esse foi o meu mapa conceitual dessa disciplina, muito rica, ao meu ver. E é isso. Muito obrigada.